mandei a foto no WhatsApp. A Palmita eu tenho a certinho, ela tinha me passado certinho. Cerveja não tem também. Mandei no WhatsApp. Tá. Tá bom, então. Boa tarde, pessoal. Que não tinha cumprimentado ainda. Estamos só esperando todo mundo entrar. Oi, boa tarde. Vai dar em torno. Carol, Eu oi. Vou tô aproveitar, aqui. tá? A gente fez um teste aqui, agora deu certo. Eu fiz com o Foi? meu perfil. Não fiz com o perfil do Adriano. Não sei se pode ser isso ou não. O Adriano tá com o perfil do BS também, né? Pois é. Agora a gente fez, logamos aqui, eu fiz com o meu, a gente deu entrada numa carga. O seu deu certo. Sim, eu consegui botar o campo do marketing aqui. Às vezes, Márcia, ele demora um pouquinho até carregar, tá? Não sei se foi alguma coisa assim, se com o Adriano depois você tentar entrar de novo. E se mesmo assim não funcionar, aí a gente pode ver o que aconteceu. Eu estou tentando pegar e inserir alguns campos aqui, tá? Algumas cargas. Os que vão para essa tela que você me mandou são só os que estão com status colhido, né? Você tá no mudo se você estiver falando. Ou colhido ou parcial, né? Eu não sei se a trava tá só no parcial, viu, Márcia? Eu preciso conferir. Carol, uma dúvida. Por que fica só parcial? Vocês não estão conseguindo colheita completa, é isso? Alguns não. O que a gente tem a trava atualmente, Márcia, é que a área plantada precisa ser exatamente igual à colhida. Perfeito, mas o Lucas deu esse exemplo, tá? Ele pegou um campo e colocou lá que colheu todo ele. A área total do campo, e ainda assim está aparecendo como colheita parcial. Pode ser alguma coisa que tá atrelada ao status do campo, tá? A gente vai dar uma olhada nisso, então. Porque ele puxa sempre o status anterior, se ele não achar o próximo. Tá. Mas eu vou dar uma olhada nisso, Márcia. Eu vou pedir para os meninos do TI dar uma olhada nessa questão do status. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá puxando uma tchone, que estranho. Sim, Thalita, estamos te ouvindo. Ah, ok. Tá todo mundo aqui? Precisa esperar mais alguém? Tá todo mundo aqui. Acredito que pode dar sequência. Juntamente ao meu perfil, aqui, então, está o Romário, da Logística. Lá com o Luiz Felipe estão os líderes de UBS também. E o nome do Johnny Schultz aqui. Como é que foram os testes do PCP e da UBS? Vocês conseguiram fazer o planejamento? Conseguiram incluir novas cargas lá na UBS, ver como ele está se comportando? Como é que foi esse... Luiz e Rodrigo querem fazer alguns comentários? Sim, a gente conseguiu fazer os testes, até teve algumas cargas que a gente pegou e um romaneio que tinha já pronto aqui, e a gente colocou isso no sistema para a gente conseguir acessar ali a tela do recebimento e colocar as informações que pediam, né, para a gente seguir na linha do beneficiamento, por exemplo. Então, a gente pegou um romaneio aqui, colocou as informações ali até onde era a informação do campo e as informações da carga,
e daí a gente seguiu na linha de beneficiamento. Deu tudo certinho ali, a princípio. A gente cadastrou também os silos e tulhas que estavam faltando, e a gente conseguiu dar sequência. Então, a gente chegou até na tela do beneficiamento ali, onde, no caso, seria para gerar alguma ordem, né? Daí, nessa tela, a gente não conseguiu dar sequência. Ok. Vamos lá. Lá no mapa, eu abri aqui, eu vi que vocês conseguiram organizar os cílios e a tulha de acordo com os blocos novos, certo? Certo? Estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, vocês inseriram esses 3 blocos aqui que estava faltando, né? Os silos e as tulhas que estavam faltando. Colocaram a capacidade dele certinho. Beleza. Isso. Que safra que vocês estão trabalhando? É a mesma da Márcia, essa 25-25 aqui? Só para eu saber. Porque o silo, ele fica igual em todas as safras. Sim, Eu tô, 25. eu tô trabalhando no trigo 24. Isso não sincronizou, Márcio? Porque a Não, gente 25-25, né, Márcia? o trigo. Meu, esquece, 25. Eu me perdi aqui. É 25-25. É esses campos aqui, né? Certo? Tá. Deixa eu... Então, beleza. Os meninos estão na mesma safra que você. Só para a gente confirmar. Porque senão eles não conseguem puxar campo. Carol, foi E ali aí que eu você... achei o erro aqui, Carol. Pode seguir, Thalita. Tá. Deixa eu mudar essa aqui, então. E aí vocês colocaram esses 2 romaneios aqui para fazer o teste. Verificou as contas, que eles calculam automaticamente, foi isso. Isso, mas Vocês colocaram mais romaneio. em Thalita, a gente não estava achando, para nós só tinha esse campo SESI 01 ali, tá? E daí a gente colocou a linha de beneficiamento nele e tudo mais, né? A moega, silo, enfim. E daí a gente não outra carga, não estava aparecendo para nós uma outra carga para fazer um outro teste. Então a gente inseriu esse campo Krieg 01. E daí a gente fez o teste de novo. Entendeu? Tá, quem é que tá falando? É o Rodrigo ou é o... Luiz. Você consegue dar share na sua tela para mim, para eu ver como é que tá aparecendo para vocês? Porque aqui para mim tá aparecendo todos os campos que tá colhido em colheita para Márcia. Só para eu ver como é que tá aparecendo para o seu usuário. Que é para estar aparecendo todos os campos que eu tô vendo, você tem que ver também. Thalita. Oi, Thalita. Oi? Quando a gente vai colocar uns campos, uma dúvida que deu aqui agora, aparece silo ocupado e a gente não consegue vincular, fazer a calagem da carga. Aqui no beneficiamento? Deixa eu No ver. recebimento. Deixa o Felipe Tá, porque o ideal é fazer mostrar o a tela dele planejamento. para mim.
Vai lá no recebimento. Dá um Ctrl menos aí na tela, fazendo favor, para ficar tudo dentro, para a gente conseguir ver. Aí. Agora clica lá no recebimento. Clica no inserir ali. Do lado. Isso, clica nesse inserir. Clica nos campos aí. Vai descendo. Aí tem todos os campos da Márcia. Todos os campos que a Márcia está com o status escolhido em colheita, você consegue, seleciona o campo. Aí ele traz todas as informações que tem lá no campo, ele traz. Então, esse campo não tem a umidade, por exemplo. Provavelmente não chegou lá na pré-colheita, não colocou informação de umidade na colheita, na verdade. Thalita, Mas ele traz o campo. registra o romaneio e faz esse exemplo aí, alguém que está mexendo aí. Coloca qualquer número aleatório como número do romaneio, data e o peso, bota 40 mil quilos e faz um salvar. Tem que preencher a informação do romaneio. É quem que está mexendo na base? E, Marcial, o que é para fazer? Coloca o número do romaneio, ali, informações da carga. Bota 12. Bota a data de ontem. Ou a data de hoje. Clica no calendário ali que aparece a data, tá? Perfeito. O peso bruto, Luiz, coloca 40 mil quilos. $40 mil quilos. Isso. Bota a classificação ali embaixo, semente. Tá. Aperta só em salvar aí. Ó. Por que aparece isso, Thalita? Aperta OK. Aperta OK. Desce lá embaixo. Escolhe aí um silo, uma tulha, e aí clica em salvar. Porque você precisa escolher um silo. Normalmente lá está bloqueado porque vai puxar do PCP ali. Provavelmente esse campo está sem informação lá no PCP. Aí, se você deixar sem silo aí, ele não vai saber aonde colocar esse volume de carga. Aí ele vai dar o erro, ele vai falando, esse silo não existe, ou o erro que ele deu aí, esse silo está ocupado com uma cultivar. Você precisa escolher um silo. Se você colocar uma outra cultivar dentro desse silo que ele escolheu aí, ele vai dar o erro também. Você precisa falar para ele para onde que vai essa carga. Tá, entendi. Só que nesse caso é o PCP quem preenche o local do silo. Provavelmente não, certeza, né? Ele vai puxar lá do PCP, você viu que ele estava todo cinza, né? Ele vai puxar lá do PCP a programação que o PCP fez. Só que esse campo deve estar sem programação lá no PCP. Mas ele é editável, o admin consegue mudar para a linha de beneficiamento, o silo, que nem quem está dando? O Rodrigo, né? O Rodrigo conseguiu mudar aí. É só alterar. Entendeu? Você precisa dar um destino para esse romaneio, senão ele não vai deixar você salvar. Certo. Dos campos que a gente tem status escolhido, foi conseguido gerar alguma informação no PCP? Nos testes? Você está perguntando para mim? Para a turma. Repete a tua pergunta, Márcia. Se o PCP dos campos que estão com o status escolhido fez alguma programação de silo para chegar a carga aqui e já ter o local pronto embaixo.
Correto, Clica lá né, no PCP, Rodrigo. Fecha aí, abre lá o PCP. Abre a tela de programação lá do PCP. Pega um campo que tem um status escolhido aí, ou em colheita. Carol, coloca um filtro lá em cima de status, viu? Fazendo um favor nessa tela. Anota aí. Colocar filtro de status. Mas pega, Rodrigo, pega um que está colhido em colheita. Tá. Aí faz a programação desse campo. Para onde que esse campo vai? Para onde que vocês estão programando que essa cultivar vai? Coloca aí, escolhe a moeda. Esse daí, pode colocar qualquer número aí. Teoricamente, ele poderia puxar. Escolhe o secador também. Produção estimada lá em cima tá 639 mil. Você tá vendo lá em cima? Do campo, correto? Aí coloca esse volume disponível de planejamento, teoricamente, ele vai puxar lá da pré-colheita do volume planejado para internalização. Mas coloca um volume baseado na estimativa aí desse campo. Pode digitar pode digitar o volume que você está esperando para internalizar daqueles 639 mil lá em cima. 400 mil quilos aí. Isso. E aí coloca uma quebra projetada, sei lá, põe 10%, 20% aí, nisso. Que ele já vai fazer essa conta. Salva. Tá. Que campo que foi que você fez isso? O Zen 01. Isso aí. Certo? Foi esse campo aí. Só Uhum. clica aí pra gente ter certeza que foi ele. Foi Zen 01. Isso aí. Vamos lá no recebimento agora, ver se ele tá puxando. Vai lá em inserir. Isso aí é outro campo. Vai inserir, acha o campo. Digita aí, Z, aí no procura aí, digita aí. Isso, aí ele aí, ó. Trouxe as informações. Desce lá embaixo. Olha lá, para trazer aí. Não trouxe, tá vendo? Quebrado. Então, aquelas informações que você colocou lá, tem que trazer aqui embaixo, ó. É por isso que tá dando esse erro, Márcio. Porque tá quebrado lá. Entendeu? Era para estar Certo. trazendo. Aí ele tá dando o erro que ele não tá achando o silo. Vou arrumar. Então, isso daí já tem que anotar para a gente arrumar e vocês retestarem depois. Então, fecha aí, Rodrigo. Fazendo favor. Já vamos para o próximo ali. Então, qual é o silo que você escolheu naquele ali? E vê se aquela carga que você colocou no último silo, eu não sei qual foi a carga que você colocou, vê se ele foi lá para o silo que ele deveria ir. Qual que é o gatilho para a carga entrar no silo? A tara. Toda vez que ele tiver o valor da tara, ele vai adicionar esse volume no silo. Então, quando automatizar com a balança, esse valor vai só entrar no silo, ele não vai entrar aí na hora do recebimento, quando ele sair lá da moega, tá? Você lembra qual silo foi que você colocou? Olha lá.
Então, você colocou aí no silo 9. Por que chegou a 333? Porque ele está dividindo por 60, tá? Ele está levando em sacos aí. A unidade é diferente. Então, lá está em quilos, aqui está em sacas, para vocês verem. Então, ele já adicionou. A partir do momento que tem a tara, ele adiciona o volume aí no silo. E qual que é a cultivar que ele assumiu? Como é o primeiro romaneio, ele assumiu essa cultivar ORS feroz. Se você tentar colocar outra cultivar nesse silo, ele vai dar aquele erro de silo. Ele não vai deixar. Beleza? Aí ele já tem, ele vai abatendo ali da quantidade disponível e também ele faz uma trava ali no disponível. A hora que estiver perto do zero, ele vai avisar. Então, depois vocês estressam, vocês vão colocar outras cultivares para ver se ele está travando mesmo. Vocês vão colocar volume, até esse volume zerar para ver se ele tem realmente a trava do volume. Beleza? Vocês precisam estressar e colocar, em algum momento, colocando vários romaneios, ou colocar um romaneio com volume cheio, para ver se ele dá essas notificações, para ver se não tem nada bugado. Certo, Rodrigo? Deixa eu só fazer uma pergunta, Thalita. Eu tendo a inserção de vários materiais, enfim, patamares de umidade e tal, eu tenho uma gestão visual para enxergar quanto eu tenho de material para secar, cultivar A, da B, da C, enfim, ou não. Quanto de material você tem para quê? Eu consigo, ou isso vai entrar na parte do BI, estratificar um dado, um resumo de quanto que eu tenho de material a secar por cultivar. Isso é relatório. Tá, ok. Aí o que eu vou te dar é qual silo que está úmido. Tá, ok. Aí depois isso daí tem que fazer compilado dentro de um report. Entendi. Aí nessa tela, essa tela não é gerencial, né? Essa tela é de produção. Aí eu vou te dar qual silo está úmido e qual silo está seco. Uhum. Entendi. Valeu. Certo? Os meninos pediram para colocar uma terceira cor aí, eu já coloquei para a gente fazer, para colocar uma terceira cor que vai ser o culpado seco e o culpado úmido. Quando eu entreguei, eu acho que o Luiz Felipe pediu, e aí eu já coloquei aqui para a gente alterar. Pode falar, Rodrigo. No caso ali, na hora de fazer a transferência, ele está úmido e eu vou precisar trocar de silo, né? E você cai, ele automaticamente vai trocar de silo, né? Como que faz essa operação, né? Na secagem. Você vai fazer lá na secagem. Na secagem você vai escolher a origem e o destino. Aí quando eu entregar a secagem, vocês vão ver. Provavelmente terça-feira, eu já vou liberar a secagem aí para vocês. Aí na ordem de secagem, vocês vão escolher qual que é a origem, de qual silo vai sair e qual destino. Aí ele faz essa troca de silos. Tá? Tudo dentro da ordem de produção para a gente ter a rastreabilidade. Clica ali em recebimento, Rodrigo. Vamos aproveitar que você está aí. Desculpa. Em beneficiamento. Clica aí em nova ordem. Ah, não vai estar aí. Não tá a última versão aí. Espera aí. Vou puxar sua tela, tá? Que eu vou mostrar o meu, depois eu atualizo a versão de vocês.
Tô vendo minha tela? Sim. Agora sim. Sim, Thalita. Tá. Quando você aqui clicar aqui na ordem de beneficiamento, você vai clicar em nova ordem. Primeiro campo aqui é o número da ordem, ele é sempre gerado ao salvar, então ele é gerado automaticamente. E aí tem algumas coisas para você escolher aqui. Qual que é a linha de beneficiamento, qual que é a origem, qual que é o item. Na verdade, o item vai trazer de acordo com o silo automaticamente. E aí, dentro do silo, você já vai selecionar a categoria. Tá? E aí, o volume, isso daqui ele vai automaticamente, o volume e o resíduo. Vai fazer uma conta. E esse destino de resíduos, eu preciso conversar com vocês, porque aqui também é um silo que vocês têm que selecionar para eu colocar esse volume de resíduo aqui. E aí eu queria ver como que vocês fazem essa caracterização de resíduos. Se aqui no cadastro de silos é só eu colocar uma finalidade, se é para semente ou se é para... que na verdade eu não tinha pensado nisso, né? Se o silo é para semente ou se é para agroindústria. Se funciona se a gente fizer só dessa forma, aqui, ó, tem até finalidade aqui já. Então, aqui. Se for dessa forma, ele vai puxar, se eu selecionar que esse silo é para agroindústria, ele não vai puxar lá no recebimento, nem no PCP para semente, e aí ele vai puxar aqui para resíduos, esse silo. Ou se vocês selecionam o silo de outra forma que vai para a agroindústria. Como é que vocês fazem isso? Eu vou ter que responder, mas eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta. O beneficiamento, ele acontece e nós temos uma canalização, onde o grão indústria, ele sai da máquina e vai direto para o destino final. Existem, me ajuda aí, Luiz, Rodrigo, mas existem possibilidades. Nós podemos largar esse material para o silo 1, podemos largar esse material para o silo 2, ou podemos largar esse material em uma moega, né? Que poderia ser carregado. Então, Eu não tô aqui pensando. Mas são 3 possibilidades de endereço. Me corrige aí, Luiz, se eu estiver errado. mas como que vocês definem qual que vai ser o silo? Uma vez que vocês definem o silo que é para grão, ele é a safra toda ou isso muda durante a safra? Sei lá, vocês vão colocar aqui que o silo Silo o silo 1, 42. o silo 1 e 2 é utilizado para grão indústria, salvo se nós ficarmos restritos de células de recebimento. Então, a gente pode, em alguma oportunidade, limpar um desses 2 silos e usar para semente. Mas eles vão para esses 2 silos. Então, isso é fixo. Então, lá no cadastro, o silo 1 e 2 vai ser sempre para grão-indústria. Deixa a possibilidade de colocarmos para semente também, para esses 2 silos apenas. Não entendi. Oi, pode falar. Não, era essa minha pergunta, o que o Marcelo colocou, que pode em algum momento a gente usar para semente, né? Então, se a gente deixar ele como registrado só para a indústria, ele vai travar se a gente quiser colocar semente lá depois, né? Não, por isso que eu botei no cadastro. Eu não fiz nada no código, tá, gente? Nada travado no código. Eu deixei flexível aqui. Eu botei aqui no cadastro uma finalidade para vocês selecionarem qual silo é para semente ou para da indústria. Ele vai puxar do cadastro e ele vai travar a partir do momento que vocês definirem. Então, o silo 2, ele é para grão-indústria. Vocês podem vir aqui uma hora e mudar a finalidade. Só que se tiver semente lá, se tiver alguma coisa lá de volume, eu vou ter que pensar em algum tipo de trava. Você só pode mudar a finalidade se o silo tiver zerado, se não tiver nenhum romaneio lá dentro. Entendi.
Entendeu? Eu não fiz essa trava ainda, por isso que eu perguntei para vocês como que vocês fazem essa distribuição. É uma coisa fixa, sei lá, safra, e depois só na outra safra muda. É você zera o silo para depois colocar tira todo o grão indústria para depois colocar o que vai ser lote, né? Semente, muito provavelmente isso que vocês fazem. Mas aí eu preciso colocar uma trava para vocês girar essa finalidade. Eu não posso só deixar você colocar uma finalidade diferente, sendo que tem volume lá no silo. Entendeu? Disso que eu preciso. Entendi. E aí eu vou fazer essa trava então, ok? Então, uma vez que eu tenho os silos para resíduo, ele vai perguntar qual que é o destino dos resíduos e a lista que eu vou trazer aqui é todos os silos para grão indústria, tá? Esse cálculo aqui ele faz automaticamente. Você vai colocar, conforme você vai apertando aqui, você vai colocar uma linha de lote, tá? Aí você escolhe qual peneira. O PMS é travado, ele está trazendo de uma API que a gente está integrando com o João. Você vai escolher qual que é a embalagem, o volume é em quilo, o peso da embalagem ele traz lá do cadastro do SAP, e você vai colocar aqui qual que é a quantidade de embalagem, tá? O total ele faz uma conta, e a umidade está aberta, porque eu não sei de onde que eu vou puxar essa informação de umidade para vocês ainda. Se faz alguma calagem aqui, se eu puxo a umidade do silo, qual umidade que eu trago aqui no lote? Como é que vocês fazem essa informação? E a ficha de pilha vocês digitam, porque aí, dependendo do número que vocês vão colocar aqui, vai ser a impressão da ficha de pilha. Aí me fala da umidade, para ver se eu travo, se realmente é um campo aberto para vocês digitarem. Parte-se do pressuposto que o material a ser beneficiado já está seco. Posso Então, eu salvar. puxo do Eu, silo com essa a umidade. ignorância, sim, tu poderia trazer do silo. Ok. Quando Não, eu só para eu ter passar no, certeza. quando eu passar no secador, eu vou ter uma atualização dessa umidade, certo? Sim, já vai vir do silo. O silo que você puxar, você já está puxando do silo que está seco, né? Eu vou trazer a umidade média daquele silo. Pode ser. Não sei se os demais concordam. Pode ser um de Mas cada hoje, vez. como é que vocês fazem a umidade por lote? Vocês puxam da onde? É do silo? A gente faz algumas medições de amostragem na hora que abre o silo e depois no decorrer do beneficiamento, mas não mede a umidade lote a lote, entendeu, Thalita? Vou pegar aqui, por exemplo, nós demoramos um turno para beneficiar um silo. Então, no decorrer desse um turno, a gente faz uma amostragem aí, 3, 4 amostragens durante esse um turno da umidade. Apenas por um monitoramento. Porque a E aí umidade ele não assume é essa umidade. garantida no processo de secagem, entendeu? Aí o lote assume essa umidade do processo, dessa amostragem de vocês. Essa umidade aqui, olhando para beneficiamento, na minha humilde opinião, pode ser da média dos silos. Mas Luiz, Rodrigo, Uriel, enfim, gostei da opinião de vocês. Viu, Marcelo? Eu acho que sim. Até porque a gente só vai beneficiar o silo que estiver seco, né? Como tu mencionou antes. Eu acredito que sim, dá para puxar do silo. Tá, então eu vou puxar, vou travar a umidade aqui e vou puxar do silo, que ela tá um campo aberto. Tá bom. E aí, vocês vão conseguir testar a ficha de pilha e a ordem de produção. A etiqueta a gente ainda não configurou, tá? A etiqueta para impressão. Até segunda-feira eu vou ver se consigo deixar ela pronta para vocês já testarem. A semana que vem também a etiqueta. Mas provavelmente eu vou fazer entre hoje e amanhã a etiqueta aqui. A ordem de produção e a ficha de pilha vocês já vão conseguir testar a impressão. Pode falar, Rodrigo. Na questão dos laudos ali,
Eu acho que não, para mim não ficou bem claro ali onde é que tá essa parte aí. Não entendi. Repete, a questão do quê? Na questão dos laudos ali, né, que é obrigatório antes de fazer uma ordem de beneficiamento. Onde é que fica isso aí? O laudo ele vai estar vinculado à tela do controle de qualidade. Aí eu preciso fazer o vínculo Thalita, da tela do controle de qualidade com o beneficiamento. essa parte do laudo nós teríamos. Que momento a pessoa que vai fazer o laudo vai enxergar essa demanda? Enfim, essa comunicação, isso, né, Rodrigo? Eu também fiquei com essa dúvida. É isso aí, Marcelo. Tá. O laudo está dentro Tem do controle coisa de qualidade, porque ele é uma amostragem que tem que ser feita, certo? Mas qual momento, aí você me pegou, porque não tem nenhum alerta para fazer esse laudo, e eu também não coloquei nenhuma trava no beneficiamento. Então, eu tenho que vincular esse laudo a um silo, faltou esse vínculo, então. Estou pensando aqui. Aí, se vocês me É isso ajudam. aí, Thalita. É isso aí. É para dar a largada, porque hoje a gente precisa ter uma programação de beneficiamento, né? E tudo que for entrando para armazenagem precisa ter o laudo antes de largar o beneficiamento, né? Tá. Pessoal, eu vou aproveitar o ensejo para questionar ou colocar aí um ponto de atenção com relação aos laudos que acompanham a DAMP da nota. Patrícia, tá Laudos, cortando, eu não tô te termos. ouvindo. E eu Tá queria ruim? muito te ouvir. Tá cortando, Melhorou não tô te agora? ouvindo. Barbaridade. De alguma forma melhorou? Melhorou, agora eu tô te ouvindo. Melhorou? Tá. Assim, ó, mais aproveitando o momento para colocar um ponto aqui, para me ajudem e, enfim, contribuir, colocar isso que vai ser necessário em algum momento. O pessoal da SAP já nos pediu, inclusive encaminhei ali um e-mail para verificação para a área, com relação aos laudos ou termos que acompanham a DANF na emissão da nota. Reembalagem, beneficiamento, essa documentação do lote que acompanha a DANF. Não sei, Thalita, se já foi conversado com o pessoal da SAP com relação a isso, ou tem verificações que nós precisamos fazer internamente, falar com vocês para estar ajeitando isso e então entregando para o pessoal do SAP. Não, esse daí me corrige, Tanisa, mas é o certificado de conformidade e o termo aditivo, não é? Que vai junto com a Esses são os nota. nomes. Isso daí vai estar vinculado ao lote. Vai estar lá no inventário, isso está no inventário, está vinculado ao lote. Não, acho que Termo não é aditivo isso e certificado, né? o certificado de conformidade e o termo aditivo. Isso daí, assim que o laboratório aprovar o lote, vai estar vinculado ao lote e ele consegue imprimir. A gente já conversou com isso com o SAP, a gente vai mandar para eles. Isso. Vai ficar disponível o tá. PDF para eles imprimirem. Sim. Que legal. Porque eu pergunto, quarta-feira a gente teve uma reunião lá com o Jorge e ele nos questionou com relação a essa documentação, inclusive informações do lote que estão saindo na nota e tal. Mas beleza, então, a princípio as informações do lote já foram confirmadas ali com o RT, e aí mais ficou para mim essa dúvida da documentação, que me fugiu, que é termo aditivo e certificado de conformidade. Mas então já seria apenas imprimir para anexar a nota, né? A gente vai disponibilizar o PDF junto com o lote. Sempre que o laboratório aprovar, que o lote estiver aprovado, a gente vai receber do laboratório o PDF. Tá. No caso dos lotes que tiverem a troca de embalagem e tal, isso também tá tudo certinho. Aí é o termo aditivo a troca de embalagem, né? Se não tiver nem TSI, se for semente branca,
e não tiver troca de embalagem, é só o termo de, é só o, laudo, o certificado de conformidade. Se Tá. tiver troca de embalagem ou TSI, aí tem que colocar o termo aditivo. Tá. Ai, mas que coisa boa. Uma notícia boa. Obrigada mesmo. Isso está vinculado lá no inventário. Aí, mas o que o Rodrigo está falando, me fugiu o link aqui, porque eu coloquei o laudo para liberação do beneficiamento no controle de qualidade, mas eu acredito que eu não fiz o link para travar o silo para beneficiamento. Aí eu preciso que vocês me ajudem para fazer essa trava. Eu tenho o laudo lá no controle de qualidade, e aí me fala como é que eu vou fazer essas travas. Eu faço essa trava no silo, lá no controle, e como que vocês fazem esse pedido? Eu até tenho vou entregar depois, mas eu até tenho, vai ter aqui uma maneira de vocês fazerem pedido para o controle de qualidade. Então, talvez quando planejar o silo para beneficiamento aqui no PCP, eu já mandar ele direto. Mas aí vocês me ajudam. Explica aí como é que a gente faz esse link. Eu acho que ajuda se o pessoal comentar como é feito hoje. E aí a gente tenta adaptar na sistemática nova. Hoje, Rodrigo, quero saber como que faz hoje. Isso, como é que tu obtém esse aceite? Pode falar, Rodrigo. Eu vou comentar um pouco ali como que é feito hoje os laudos. A gente vê a entrada, né, de silos que já estão secos, faz uma sequência, já monta a sequência de beneficiamento ali, né, e conforme o silo e campo que entrou nesse silo, a gente faz uma programação e envia pro Adriano, né, para ele fazer esses laudos para nós. Mais ou menos nesse sentido. Aí eu tenho que enviar se ele entrou seco, né, produto, ou se ele foi secado. Aí eu tenho que mandar essas informações para ele. Então, você faz uma solicitação para controle de qualidade. Isso, antes que é o Adriano. do beneficiamento, né? Tipo, planejamento ali, né? Tem que ser antes. Tá, então aqui no planejamento, quando você for planejar para fazer o beneficiamento, então o certo já seria, assim, estou colocando aqui dentro do sistema, eu fazer um disparo automático para o Adriano coletar essas amostras daquele silo. É isso? E aí só esse laudo é o Adriano mesmo que faz ou vai para o laboratório, ou a Tanise que libera para vocês? É pessoal da qualidade ali, né? No caso, o Adriano hoje está fazendo. É o Adriano mesmo, então não vai para o laboratório. E aí, quando eles liberarem vai esse ter laudo... laboratório, sim. Mas viu, Thalita? Vai ter a amostra de entrega a amostra no laboratório. Não entendi, Tanise. O Adriano que entrega a amostra no laboratório. Ah, tá. Não é só igual da coleta de amostra lá, que é só a qualidade. Vai para o lab. Qual da coleta de amostra? É a do pré-beneficiamento, né? É o do pré-beneficiamento, esse que a gente está falando. Do pré-beneficiamento vem pro laboratório. Tá. Não é igual da calagem do recebimento, que é só a qualidade que faz ali o visual e libera. Esse é uma etapa do pré-beneficiamento que vai para o laboratório. Exatamente. Tá. E aí vocês emitem um laudo. E é só para eu saber, ele coleta do silo a amostra, só para eu saber onde eu bloquear. É do silo, é da tulha, é onde tiver semente para beneficiar, né? Então, é do silo ou da tulha? Beleza, pode falar, Paty. Eu acho que o Adriano está ali, podia ajudar com essa resposta também. Sim. Então, eu pego a amostra para fazer o laudo dos silos, quando for secado, e se tiver próximo ao beneficiamento, datas de entrada,
tiver seco, eu pego da amostra do recebimento para fazer o laudo. A minha dúvida é você dar a aceite ou aprovação, liberação desse silo no volume total que está contido nele, ou é somente para a parte, aquilo que o Rodrigo, que o PCP, ou enfim, que o planejamento solicitou, a liberação para beneficiamento, em cima de um volume, porque o silo ele pode ter um volume X, mas eu estou mandando para beneficiar um volume Y. Tu libera todo o silo ou parte dele? A liberar todo o silo. O PCP me passa ali a solicitação, por exemplo, o campo Krieg 7, ele está no silo 7, no silo 10, no silo 12, né? E daí com os seus respectivos campos, e daí o PCP me passa isso, e em cima disso eu vou coleto a amostra e faço o laudo. Beleza. Eu sei olhar no pedido, mas eu sei que tem um relatório de reserva de lote. Vai puxar esse relatório de reserva de lote. Assim, eu precisava usar um volume para essa BF. Sim, agora não sei se vocês quiserem contribuir. O bom é pedir para aliar, Tá, eu tô pensando aqui como que eu vou fazer essa trave e esse link lá com o controle. Esse laudo, ô Tanise, você devolve como para eles? É um PDF? O que eu vou trazer? Ou é uma tela com os resultados? Pode ser um PDF, pode ser, é no formato que volta as pré-colheita para o técnico, por exemplo. Pode ser um PDF. A gente vai precisar, eu acho que eu não Deixa eu sei só fazer uma pergunta, cuidado. Tanise. Hum. Aquele dia nós falamos sobre esse modelo, né? E falamos que ele deveria ser lapidado, esse laudo, lembra? A gente já tem um modelo, né, Marcelo? Só que não estava indo a qualidade fisiológica para dentro daquele modelo, né? Por peneira. De Isso. forma geral, sim. Mas por peneira, não. Não, nem de forma geral. Naquele que está comigo e com a Maylin, ali não tinha nenhuma informação de tetrazóleo aquele dia. E os dados de pré-colheita, germinação, vigor e viabilidade. É que não tinha, geralmente sempre era passado em cima da data de beneficiamento para fazer as peneiras, não tinha uma programação. Mas eu acho que a gente tem que estressar esse ponto aqui. Tem esse ponto, Adriano, tem um ponto que às vezes estava a secagem muito próxima também do beneficiamento, tinha outros fatores também que às vezes acabavam não sendo cumpridos, né? Mas eu estou entrando aqui discutindo o modelo do laudo, validar ele para nós passar para a Thalita e discutir esse time aí da emissão do laudo. Não. O modelo do laudo eu vou puxar do Lab direto. A Tanise vai me mandar ele pronto. É tipo o certificado de... Mas é que ele tem algumas informações que não saem do laboratório, Thalita, que é a separação das peneiras e deixa eu ver o que mais. O TZ é o que sai do laboratório. A separação das peneiras é da... Não sei como é que vai ser chamada inspetoria, eu acho a área nova, né? A parte nova dentro dessa verificação aí, não sei como é que ficou o nome. Tá, a peneira, o vigor e a viabilidade vem do laboratório. Todo o resto, a parte da velocidade espiral, aqui, P1, P2, P3, é o Adriano que manda. Aquela parte de cima ali do formulário de pré-beneficiamento é o Adriano que manda. Do laboratório só sai TZ. Mas, coração, aqui não tem TZ. Deixa eu mostrar o modelo que eu tenho. Aqui nesse modelo que a gente construiu, não tem TZ. Você está certa. Ah, Faz tá. 2 anos que a gente faz tetrazole e não vai para esse modelo aí. Então, o que você está falando é que esse modelo aqui vai mudar. Sim, então vai acrescentar essa informação dentro do formulário.
Tá. E só para eu saber, esse modelo eu vou deixar para o Adriano, para controle de qualidade. Esse modelo aqui, eu tenho que deixar para o controle de qualidade preencher tudo daqui para cima, é o Adriano que vai preencher. E essa parte de baixo, mais o TZ, é o laboratório, eu vou puxar do laboratório, certo? Isso. Então tá Só bom. que ali, Thalita, tá aparecendo locais de armazenagem, que daí, às vezes, quando tinha um TZ de armazenagem, o Adriano pegava dali esse resultado. Mas o certo mesmo é a gente fazer o resultado das peneiras, né? Tudo da origem. Mesmo das peneiras. Tá. Entendi. Então não ia ter o local de armazenagem, vocês iam fazer só por peneira tipo, mais o TZ. O laboratório só vai dar o ok para liberar o resultado e tem que puxar o resultado aqui nesses quadradinhos. Ok, é isso. Eu vou deixar, por isso que eu estou perguntando. É isso, né, pessoal? Eu vou deixar esse modelo para o controle de qualidade, ele vai preencher lá, e a gente vai preencher automaticamente. E a hora que vocês liberarem lá, de acordo com o quê? Com o número do silo aqui tem que ser, né? Cadê, Adriano? Já que você faz de acordo com o quê aqui? Não pode ser pelo número do campo. Tem até a OBS, mas vai ser pelo silo, né? Ou Vai ser Túlia? pelo silo. Tá, então, de acordo com o silo, ele vai, a gente vai colocar o resultado do laboratório aqui. Então, você me manda o que está faltando do TZ, Maile, fazendo favor. Tá. E a Carol fez um recorte novo desse daqui. Então, ele está diferente já, esse laudo de pré-beneficiamento. Viu? Mas não pode acontecer de ter mais de pegar simular um pré-beneficiamento de mais de um silo? Mas esse laudo é um por silo, não é? Não, é uma pergunta que eu faço pro Adriano, o Marcelo. Não pode acontecer isso? Não entendi. Mas deixa eu ver se eu entendi. Fazer a simulação do pré-beneficiamento gerar um com teste? Se for o mesmo campo, sim. Se for o mesmo campo, daí em 2 silos tiver o mesmo campo, daí a gente pega uma amostra de cada silo e faz um laudo só. Então, ele não pode ser vinculado com o silo, porque às vezes pode ter 2 silos, né? A gente tem que vincular esse resultado com alguma coisa que vocês vão ter igual e o laboratório vai receber igual também. Entendeu? Sim. Eu quero saber qual que é aqui, qual que é a chave para atualizar do laboratório. Porque não tem um protocolo aqui, Tanise. Então, o certo é a gente colocar protocolo em todas as amostras. Porque aí atualiza pelo número de protocolo. O que você acha? Pode ser. Para fazer Como é que funcionaria, Thalita? Oi, Maile? Como é que funcionaria daí? Só que nessa amostra aqui, quando o Adriano traz para nós, ela ainda não tem protocolo, né? Quando vem para nós, o Adriano não tem protocolo. Qual que é aqui que eu vou atualizar esse laudo? Só se ela funcionar que nem as amostras de pré-colheita. O Adriano tem uma etiqueta para essa amostra que ele imprima o QR Code. E quando a gente for protocolar no laboratório, fazer o vínculo com aquele QR Code no protocolo. Eu não entendi, Tanise, me ajuda. A pré-colheita a gente vai ter um QR Code do campo, né? Sim, Aí, mas o protocolo é gerado depois, na pré-colheita. Isso. E nesse caso aí, Thalita, também vai ter que ser. Tá bom. E aí vocês atribuem aqui. Só que lá na pré-colheita tem uma descrição para vincular o protocolo. O técnico de campo coloca uma descrição lá na amostra, né? E aqui, como é que a gente vai fazer? Vou dar aqui uma opinião, tá?
O material que entrar seco e for armazenado num silo X, pode ser feito o laudo antes mesmo de ter uma programação. Os silos que entrarem com umidade, esses precisam então, de um tempo mais curto para fazer. Então, eu vou dar aqui, vou pensar aqui. Entrou o material com silo X, numa condição já seca, pronta para beneficiamento, no ato da entrada do material, já teria que startar uma demanda para fazer a geração de laudo. E os materiais que passarem por uma etapa de secagem, aí esse sim precisaria pegar uma coleta no próprio silo após a secagem, algo nesse sentido. Eu não sei, estou pensando aqui, o fluxo é intenso, são vários materiais, vários silos, e eu abriria isso em 2 etapas. O que entrar seco já teria que nascer já com a demanda de laudo no início. E o que é úmido, daí esse sim faz a coleta no silo e vem para laboratório. Eu estou dando aqui uma opinião, gostaria de ouvir os demais. Adriano, mais pensando em não ficar em cima do laço, as coisas, nesse sentido, sabe? Eu acho uma boa ideia, Marcelo. Só deve ter que cuidar com a questão Da ABS? prazo de quanto tempo mínimo para identificar. Se tem alguém falando, a gente não está ouvindo, pessoal. Nós estamos discutindo aqui internamente um ponto. Se nos gerou uma dúvida aqui, só um pouquinho, tá aí. Fica 30 dias. O ponto que, só para compartilhar, o ponto que a gente trouxe aqui foi, exemplo, um campo entrou seco, a gente pega essa amostra, Marcelo, correto? Para dar agilidade na entrada. Mas se o produto ficar armazenado por muito tempo aguardando o beneficiamento, nós teríamos que fazer uma recalagem ainda para ver a questão qualidade. Né? Então, eu acho... O tempo de programação também do material que vai beneficiar para fazer esse laudo. Eu acho que se for organizado, dá para fazer. Conseguiu entender, Marcelo? É por isso que a programação tem que estar bem. Pode repetir, Marcelo. Não, nós comentamos o seguinte ponto. Tem cargas que vai, campos cultivares que vai entrar seca e vai beneficiar na sequência. Mas os campos que entram seco e ficam armazenados, após um período que nós precisamos definir, exemplo, mais de 10 dias armazenado, aguardando beneficiamento, por mais que entrou seco, nós deveríamos recalar a amostra e refazer da condição que está armazenado. Eu não vou contrapor a sugestão, que ela é uma resposta mais técnica do que de processo. Particularmente falando, Márcia, o que poderia ter de impacto negativo, tecnicamente falando, dele estar armazenado no silo, mas seco? Que seja 20 dias. É uns 20 dias, Marcelo. Condição de armazenagem, temperatura, foi aerado, não foi, abaixou a temperatura, a carga entrou com qual quantidade, tinha impureza, não tinha. Como eu mencionei, é uma resposta mais técnica do que de processo. Se vocês julgam que precisa, ok, a gente só precisa deixar bem... É esse tempo, né? Tipo, se for colher já em 3 dias, ok. Vamos pensar até 2 dias, 3 dias, mas passou disso. A nossa opinião, que a gente discutiu aqui como uma sugestão, é nós pegar a amostra real mais próxima do dia do beneficiamento. Ok, como vocês acharem melhor.
enfim, é um ponto que a gente discutiu aqui agora. Eu estou com a turma aqui, tá? O telefone tá com o telefone. O computador está no som aberto, e foi um ponto que a gente trouxe como discussão. A minha única preocupação que eu trouxe ali na sugestão é de travar esse fluxo por uma questão de laudo. E eu vou ser bem franco, se a UBS não pode ficar parada esperando laudo. Tipo, não saiu o TZ, precisa liberar a célula, senão não recebe, né, gente? Então, não pode beneficiar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente falar, que o ano passado, todas as semanas, na RJ, o Arno pediu isso. Vocês estão olhando os laudos para fazer o beneficiamento? E foi dito que sim. A gente sabe... Não, mas Tanise, eu estou mencionando... Deixa eu só terminar. A gente sabe que as amostras, muitas delas chegaram com o beneficiamento já estava terminado e o laboratório não analisou em tempo hábil, porque as amostras chegaram um dia antes de beneficiar. Maylin, se eu estiver mentindo, tu me corrige. Mas, então, Tanise, assim, a programação nesse ponto é fundamental. Essa amostragem de pré-beneficiamento é uma coisa que nós não vamos abrir mão. Foi aberto mão nesses últimos 2 anos, a gente sabe o que aconteceu. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se organizar. Mas, Tanise, deixa eu só contextualizar. Eu concordo em número, gênero e grau com tudo que você mencionou. Mas vou pegar aqui alguns pontos. Vou pegar esse exemplo. Nós vamos ter situações que vamos ter uma colheita de larga escala de uma cultivar, entrando numa condição seca, por exemplo, e a programação da UBS vai ser alterada, vai migrar para a medida que vai entrando, vai beneficiando, porque senão você vai ter uma saturação das células. Essa é uma condição 1, e que, no meu ponto de vista, nesse caso, terá que pegar os resultados da análise de pré-colheita. Tá? Eu estou dando aqui minha opinião. Vou pegar o ano passado, esse ano, como um exemplo. Então, sim, tudo que foi reportado nas RGOs é fato. Não foi beneficiado nada sem laudo. Inclusive, nós tivemos uma situação que a UBS ela parou, ficou segurando porque não tinha laudo. Então, tudo foi beneficiado com laudo. Porém, né, não com essa segunda amostragem e o TZ com base naquilo que estava armazenado. Então, aqui é um alinhamento que estamos fazendo. Quando eu vejo que são problemas de se cumprir isso? O cenário que nós tivemos neste ano fez com que vários momentos a UBS estivesse ociosa, aguardando o processo de secagem. Então, se nós tivermos que secar o material, aguardar mais 2, 3 dias para o TZ, para então fazer o beneficiamento, não é apenas uma questão de programação, pode ser uma questão de gargalo, né? E aí é uma definição que, inclusive, não está na alçada só desse time aqui, né? A direção vai ter que assinar embaixo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Eu compreendi a tua fala na questão de programação. Eu trouxe aqui exemplos que, mesmo tendo a programação, não terá o tempo hábil dos 2 dias ali para fazer o TZ. Foi um exemplo aí da secagem ser gargalo. À medida que ia secando, ia beneficiando. Eu não sei como é que nós vamos fazer, precisa pensar isso, mas é uma coisa que nós fomos cobrados, e desculpa de novo, Marcelo, mas não foi feito de 100%. Tá bom, Tanise? Tem coisas que chegaram no laboratório, os lotes, junto com essa amostra de pré-beneficiamento. O laudo, os laudos foram, os beneficiamentos foram feitos com os laudos. Sim, Marcelo, os laudos foram feitos com o beneficiamento. Mas o que o Arno cobrou certo. Quanto UBS, então eu aguardo uma sugestão nesse sentido.
eu estou estressando esse assunto porque eu quero que a gente desenhe algo que a gente realmente consiga cumprir. Se nós tiver que aguardar 2 dias depois da secagem, nós vamos aguardar. Mas se isso tiver um impacto com célula de recebimento, nós não vamos abrir mão disso lá na frente, entende? É nesse sentido que eu estou trazendo. Mas aí poderia ser a amostra da secagem nesse caso, né, Marcelo? Oi? Aí poderia voltar àquela amostra quando está enchendo o silo de secagem. Mas não tem alguns casos que deu um turno de diferença do tempo de secagem até o tempo de beneficiamento, Márcio. Talvez eu estou pegando aqui um cenário muito extremo. Esse último ano realmente foi bem fora da curva nesse sentido, né? Mas eu enfatizo, todos os beneficiamentos foram feitos com os respectivos laudos, né? Talvez aí a sua grande maioria, se não a totalidade, não com o TZ da amostra depois de uma secagem, mas tinha laudo, né? É isso que eu quis mencionar, Tanise. Pessoal, ó, era só para vocês verem se vocês concordam. A gente coloca a trava e depois qualquer coisa a gente tira a trava. Vamos só pensar aqui no gatilho do laudo. Eu estou pensando em colocar dentro do silo, tá? A solicitação. Então, eu vou colocar um botão dentro de cada silo aqui embaixo. Solicitar, coleta, laudo pré-beneficiamento. Aí vocês só vê se vocês concordam comigo, tá? Quando ele clicar em solicitar coleta de laudo pré-beneficiamento, basicamente vai abrir essa tela aqui, ó. Aí vai preencher o solicitante com o nome do usuário, a data da solicitação, a data limite da coleta, que a data limite da coleta é o quê? Até que dia o Adriano, por exemplo, pode ir lá coletar essa amostra, que todas essas informações vão aparecer para o Adriano. O tipo vai ser pré-beneficiamento, o local de coleta qual silo que é, aqui vai aparecer uma lista de silo para ele selecionar. Quando ele selecionar tipo pré-beneficiamento, aqui vai aparecer uma lista de silo. E aí, Denise, eu não sei se precisa de quantidade de amostra, para saber, precisa de 2 repetições, 4 repetições, eu não sei se precisa, porque na pré-colheita não precisa. Aqui precisa, ou não é aqui que determina, é o Adriano que determina. Só coloquei para a gente... Basicamente, essa solicitação aqui vai ser padrão, tá? Para cair lá para o Adriano. Aí vai cair numa fila aqui para o Adriano e ele vai ver todas as solicitações, todos os tipos, qual a data limite para coleta. Então, ele vai ter essa tela aqui para trabalhar lá no controle de qualidade. Então, funciona dessa forma? Vou colocar aqui, vocês preencherem para o Adriano solicitar com essas informações. Só me fala se funciona sendo silo. Ali no tipo, tu consegue colocar as opções? É uma lista que a Tanise me passou. Vai ter oficial, pré-beneficiamento, pré-colheita. É uma lista que já existe no web. Da minha parte, acho que fica bem intuitivo, assim, fica bem bom. Porque dependendo do tipo, vamos supor, pré-colheita, o local de coleta que vai abrir ali é o campo. Dando um exemplo, tá? Se for calagem do recebimento, acho que é carga, né? O tipo é carga. O local de coleta que vai aparecer ali é o romaneio. Então, dependendo do tipo, ele vai te dar um local de coleta diferente. Tanise, quantidade de amostra, faz sentido ou não? Eu acho que essa faz sentido, mas aí o Adriano que define quantas são. Tá, faz aí sentido, mas fica para o Adriano. Tá. Em questão de uma amostra, depende da cultivar, se dá 2 opções de peneira. Digamos, ela deu 2 opções de peneira para a gente trabalhar na OBS.
Aí eu vou mandar 2 amostras para o laboratório, para ver qual que vai ter a melhor qualidade. Qual Tá, é a então com essa pior? fala, eu entendi que está faltando um campo de observação aqui na solicitação. Observação, coletar peneira 5 e 5,5, sei lá, é isso, né? Precisa de um campo de observação para você receber. Não, nesse momento aqui não tem definida a peneira ainda, Denise. Thalita. Porque está indo na sugestão na amostra. Qual que é a pior condição, Adriano? São 2? São 3 amostras? Qual que é a pior condição? Bom, uma amostra. É uma amostra por silo. Vou só colocar na telefontia do Martinho. É isso aí, uma amostra. Tá, eu vou te dar a quantidade de amostras, então, daqui da solicitação, tá? E vou colocar um campo de observação. Aí, se essa pessoa solicitante precisar, coloca na observação. Beleza? É uma Então, por silo, o mas Rodrigo... tem as peneiras, né? Eu não entendi, Tanise, por favor. E a parte das vai ser, tipo, vem um cultivar de um silo, mas ele vai estar transformado em 3 peneiras, né? Então não vai ser 3 amostras, Adriano, cada vez que tu traz? Não, porque aqui vai ser só a solicitação, o primeiro processo, é só a solicitação. Aí depois que Mas você é a solicitação das amostras, quantas tu vai trazer? Não vai fazer uma solicitação para 10 amostras. Vai fazer uma solicitação e tu tem que colocar quantas amostras tu vai entregar. É 3? Pois é, então não é uma, né? Eu tinha entendido errado. Quanto para o laboratório saber quantas amostras você vai entregar para ele aqui. Então, qual que é a quantidade de amostras que tu está entregando no laboratório? Essa informação vai para o lab também. Então, quantas amostras o laboratório pode esperar desse pedido? É 1, é 2, é 5? Entendeu? Para ele saber quantas amostras eles vão receber lá. 3 amostras. Tá, mas eu estou entendendo que cada processo tem um número de amostra, por isso que eu coloquei aqui quantidade de amostras para deixar, porque pode ser pré-beneficiamento, pode ser carga, pode ser oficial, que é do lote, enfim. Pode deixar esse campo, sim. Tá, vou deixar o campo então, e vou só colocar um campo de observação, caso o solicitante queira colocar alguma observação para o controle de qualidade com o Adriano. Pessoal ali do Rodrigo e do Luiz Felipe, vocês vão fazer essa solicitação de coleta de amostra para o Adriano, vai cair lá para ele. Pode ser dentro do silo essa solicitação, vocês vão ver aqui, vão ver qual silo vocês vão beneficiar, vão clicar no silo e vai aparecer aqui, solicitar a amostra de pré-beneficiamento. Pode ser dentro do silo? Sim, eu acredito que fica até mais prático também. Não sei o que o Rodrigo acha. Eu acho que aí fica bom mesmo. Fica visual também. Tá. E aí vocês vão receber o resultado no mesmo lugar, tá? Vai ter um modalzinho aqui quando vocês clicarem, vocês vão receber esse laudo no mesmo lugar. Aí vocês vão poder ver o PDF aqui. Então fica tudo dentro do silo. Aí o laudo vai estar do pré-beneficiamento vai estar no silo. Então, fechou. De vez eu colocar lá na outra tela de beneficiamento, eu coloco aqui no silo e já fica tudo documentado dentro do silo. Certo? Certo. Tá. Por enquanto, Marcela, eu vou travar o laudo de beneficiamento para fazer o beneficiamento. Se durante o processo vocês decidirem que não vai ter essa trava, eu tiro a trava. Não, é só vocês me pedirem por e-mail, que não é um bicho de 7 cabeças. Thalita, tira a trava do beneficiamento para o laudo. Eu tiro. Ela precisa ter a trave. Eu acho que é uma discussão interna aqui que nós vamos ter que ter, é sobre esse tempo para o tetrazóleo antes do beneficiamento. Mas ele precisa, não pode ser beneficiado sem o laudo. Tá, eu vou deixar com a trava e aí depois a gente vai conversando então. Então tá bom. Ó, pessoal que vai testar o beneficiamento, eu vou subir segunda-feira de manhã e a Carol manda
o e-mail para vocês com aquele roteiro de teste do beneficiamento. Eu vou tentar vincular o lote já no silo aqui. Como está pronto aqui no controle de qualidade, eu vou só fazer o botão aqui para fazer o vínculo. Eu já vou trazer esse modal aqui para dentro. Eu já vou tentar fazer para segunda-feira vocês já ter o vínculo do laudo, tá? Vai ser um botão azul aqui dentro. Vocês vão ver que é um botão azul claro aqui, ó. Mas a Carol vai mandar o roteiro de testes do beneficiamento e provavelmente já vai junto o roteiro de teste do controle de qualidade, que é a tela que está pronta, que eu vou entregar na terça-feira, que é a nossa próxima reunião. Na terça-feira, a Carol vai estar aí. Ela e o Gabriel. Que horas, Thalita? E aí a gente precisa amarrar essa agenda, exatamente. A Carol vai estar aí em Condor, e aí a gente precisa amarrar essa agenda. Que horas? Se pode ser. Eu não sei se na terça de manhã você vai estar lá já, Carol. Aí tinha que ver com o Navarro. Mas se não der na terça, a gente faz na quarta. Ou a gente faz sem a Carol. Vocês que sabem, eu vou estar aqui. Na terça, a nossa agenda fica às 10 da manhã. E aí depois vocês podem tirar a dúvida com a Carol, se ela vai chegar aí na terça tarde, eu acho, ou na quarta. Aí vocês que sabem. É minha quarta, Thalita. Thalita, Prefere aparentemente a gente chega dia 12. Lá, 12 é quinta? Quinta-feira. Não, coração, você viaja 10. Então aí precisa ser repassado a nossa agenda. Ah, que você vai passar na Butchá primeiro, né? Dia 10. Exato. Então, dia 11 eu acho que você tá lá. Enfim, terça ou quarta, Carol aí ou não, eu estarei aqui. Nós estamos com a agenda travada a semana inteira, Agroforce aqui. Mas na terça nós temos RM, né, Tanise? Eu tô achando que dia 10 ela já vai para aí, mas tem que ver com o Navarro. Tá. Vocês confirmam com o Navarro a agenda, que estamos à mercê de Navarro. Só me confirma terça ou quarta. Para mim, tanto faz. Terça às 10 ou quarta às 10. Ou se vocês quiserem terça às 2, eu posso também. Quarta eu não posso, mas à tarde eu posso. E aí? A minha sugestão seria quarta-feira às 2, então. Quarta à tarde eu não posso, eu já tenho uma agenda fechada na quarta. Eu posso terça ou quarta às 10 ou terça às 2. Ou quarta-feira às... Perdão, pode falar. Nossos encontros normalmente estão sendo terça às 10. A minha sugestão é manter. Eu não consigo participar terça-feira às 10 horas. Ninguém da liderança, ninguém vai conseguir, porque a gente tem a GM e reunião orçamentária, né? Tá, quarta às 10. De acordo. De acordo aqui também. Eu Quarta, também todo consigo. mundo de acordo? Tanise, você pode? Sim. Adriana, quarta é importante você estar, Adriana. Então tá bom. Então, a Carol vai mandar o invite para quarta às 10. E aí, se ela tiver presencial, eu entro online com vocês. Ou se ela não tiver, eu entro online do mesmo jeito. Nos encontramos aqui nessa sala. Vou mandar segunda-feira, tá? O beneficiamento já com o laudo. Vou tentar fazer isso. Fechou? Vai estar sem integração do web. Porém, portanto, contudo, está com o controle de qualidade. É isso, pessoal? Sim. Acho que sim. Então tá bom. Paty, eu vou mandar o que você me pediu na segunda também, tá? Eu não esqueci de você. Combinado. Obrigada. Só tô atropelada aqui, eu preciso ajustar para te mandar. Tá bem, né? Bem tranquilo. Obrigada. Tá bom. Pessoal, obrigada, viu? Então até semana que vem. Até mais. Até. Até mais, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau. Ou 12 mil
Tchau.